sempre fui uma pessoa muito ativa. Gostava de correr, fazer zumba, sempre exercício físico. E eu comecei a sentir cansaço. Eu sentava, eu cansava, sentia dores, eu dormia sentindo dores, eu caminhava, sentia dores. E um certo dia eu estava usando um short e eu percebi uma saliência na coxa. Eu procurei o médico falou pra mim que não era nada, que ia murchar e que não era pra me esquentar a cabeça com isso. Procurei outro médico, a mesma coisa. E isso, os nódulos só aparecendo, crescendo. Aí eu fui na UBS. Nesse mesmo dia me levaram para o Hospital Geral de Guarulhos e lá eu fiquei 14 dias internada para fazer uma biópsia, que a médica se negou a fazer a biópsia. Então teve uma briga, minha mãe foi até o secretário da saúde no hospital, foi uma bagunça. Minha vida mudou, porque eu não podia chorar, não podia reclamar de nada, eu tinha que cuidar. Depois de 30 dias saiu, acho que se não me engano, anatomopatológico. Eu tinha black, não conseguia mais pentear o cabelo porque eu não tinha força, mas na minha cabeça não era o linfoma, né? Era qualquer outra coisa, não sabia nem o que era linfoma. Só que nós nunca imaginou que isso chegaria na minha casa. A gente nunca imagina, né? Mas chegou na minha casa. 28 dias depois, saiu o resultado, linfoma de Hodgkin. Em janeiro eu comecei a trabalhar, logo no comecinho do ano, né? E depois disso eu comecei a me sentir muito cansada. Toda noite, umas 7 horas da noite, eu tinha febre, um pouco baixa, mas acontecia com uma certa frequência. Eu não dei muita importância para esses sintomas, só que esses sintomas foram se estendendo por um longo período de tempo. Eu acordava às vezes de madrugada com a cama toda encharcada, porque era um suor muito intenso. Uma tosse muito forte e eu comecei a ficar preocupada. E aí eu fui no pronto-socorro porque eu não estava aguentando de tosse. Aí cheguei lá, a médica falou que provavelmente era tuberculose pelos sintomas que eu apresentava, febre baixa, suor noturno, os linfonodos inchados. Quando eu voltei na sala e mostrei o raio-x para ela, ela mudou totalmente o comportamento comigo. Aí ela falou assim, espera aqui um pouco que eu vou falar com o meu chefe. Aí foi nessa hora que eu já tive mais certeza de que tinha algo bastante errado. Ela voltou, aí ela olhou pra mim e falou assim, Ana, eu vou te internar. Daí fiquei internada, fiz alguns exames, fiz a biópsia e voltei pra casa. Aí esperei alguns dias pro resultado da biópsia, aí quando veio ainda foi inconclusivo. Aí teve que ir para a imunohistoquímica, que demora mais uns 15 dias. Aí no final de maio que saiu o resultado mesmo, acusando linfoma de Hodgkin e esclerose nodular. Sempre tive uma vida normal, muito ativa, sempre fui muito ativa, nunca parei quieta. Então, eu comecei a sentir que eu tava ficando muito cansada, comecei a sentir uns gânglios aumentados no pescoço. E aí foi indo, passando o tempo e eu comecei cada vez a ficar mais magra, mais o pescoço inchado. Eu tinha muita coceira também no corpo, uma coceira que parecia que eu tava... Parecia muitas formigas, assim, era uma coisa muito forte, uma coceira insuportável. E aí eu fui no médico, o médico falou assim, isso aí eu vou te dar um antialérgico e você vai passar. Só que não passava. Até que começou a ficar, me incomodar, comecei a sentir dores, né, no pescoço. E aí eu falei, vou no médico. Aí o médico de confiança que a gente tem é um otorrino, né. Aí fiz uma bateria de exames de sangue tão normais. Falei, não pode estar normal, né, uma coisa assim. Vou te encaminhar para um cirurgião de cabeça e pescoço para você fazer os exames e ver o que é. A dermatologista, a ginecologista, o otorrino, 2... cabeça e pescoço, até chegar na hematologia. Deus foi abrindo as portas, assim, e ela me encaminhou pro hospital municipal, você vai passar com o médico tal. Eu passei com esse médico, o médico falou assim, nós vamos ter que fazer uma biópsia, porque seus exames estão inconclusivos. E aí eu lembro que eu peguei o resultado pela internet, meus pais já estavam super aflitos, tá? Eu peguei o resultado pela internet, falei, putz, olhei assim, falei,
linfoma. Aí eu falei, ixi, né? Primeira coisa que a gente faz, Google, né? Aí olhei lá, falei, linfoma de Hodgkin, tá. E aí, a partir daquele momento que eu tive a certeza, né, do resultado, que era realmente algo grave, eu falei, meu Deus, me ajuda, né? E aí foi. Aí eu comecei a quimioterapia, BVD. Eu sou quimiorrefratária e eu já passei por 6 tratamentos diferentes, até protocolo que não tinha, a médica montou um para mim. Então ela pegou vários outros remédios das químicas que eu tinha tomado e montou outro protocolo, chamado Gemox. E eu comecei a tomar e tive que entrar na justiça para conseguir o Brentuximab, que eu fui na Abrale e tal, e disse que demorava muito. Mas Deus foi tão bom na minha vida que com 14 dias o remédio saiu. Então o protocolo que eu faço é o ABVD, só que na verdade eu tô fazendo o AVD, porque sem o B da bleomicina, que a bleomicina tá em falta, então muitas pessoas estão fazendo sem esse medicamento, o que acaba sendo mais uma preocupação para mim, né? Porque com o protocolo completo já tem uma pequena possibilidade de não dar certo, então eu faço ainda com uma droga a menos. E aí eu comecei o tratamento e não foi fácil, foram 6 ciclos, né, de quimioterapia que eu fiz a BVD. Eu engordei 20 quilos, eu parecia uma bolinha, assim, engordei muito e também incha por conta da corticoide, né. E aí eu fiz o PET com 4 ciclos e pra glória de Deus, o PET veio zerado, com 4 ciclos, né, 4 aplicações, 2 ciclos. E aquele dia pra mim foi, uau, tá dando certo, né, tipo assim. Aí o médico falou, mas a gente vai ter que terminar as 12 aplicações. Então vamos lá. A gente meio que excluiu meus pais dessa etapa de ter que me ver no sofrimento do hospital. Então minha amiga, que eu falo que foi meu anjo, né, ela ia comigo sempre. Então eu olhava pra ela e falava assim, meu, tô passando mal. Ela já sabia, assim, era uma ligação muito forte, né. Os enfermeiros também tiveram uma importância bem grande. Na primeira quimio eu cheguei bastante assustada, eu tinha bastante medo de acontecer diversas coisas e eles sempre foram bastante atenciosos. Tem que ter acompanhamento psicológico, porque se você não tem uma pessoa que saiba lidar com o seu... Porque, como eu falei, familiar, amigo, entende e te apoia, mas não entende o máximo que o paciente precisa. Sempre falta alguma coisinha. Então, eu tive acompanhamento, graças a Deus, até hoje, pra me manter o quê? Na linha do já deu certo, vai continuando dando certo e foca que vai, né? Acho que no começo eu me perguntei bastante por que isso estava acontecendo comigo. A gente quer buscar meio que uma explicação. E eu pensava na fase que eu estava da minha vida, nas coisas que estavam acontecendo. E eu não queria interromper as minhas coisas, parar de fazer as coisas que eu gosto. E aí depois veio o diagnóstico e eu acho que eu comecei a encarar de uma outra forma, né? Então a gente acaba aprendendo a ter paciência, aproveitar mais algumas coisas simples, né? Porque nos dias que eu passo enjoada, eu não consigo nem beber água direito. Aí nos outros dias que eu consigo, isso já tem um valor diferente. E aí terminei as químios, né? Depois repeti mais uma tomo, também deu ok, tava tudo lindo, tudo limpo. O médico falou, bom, agora assinei sua remissão, agora é só acompanhar. Por enquanto, o câncer tem reagido bem, tem regredido. Agora só no final do tratamento que eu vou fazer o PET novamente, para ver se eu vou precisar fazer rádio ainda no final, ou se não vai ser preciso. Eu descobri que eu fui para o estágio 4 da doença, que afetou vários pâncreas, fígado, aorta, útero, ovário, tá tudo tomado pela doença. Só que a minha preocupação, mais uma vez, não é a doença,
foi ter que internar. Aí a médica falou, não tem mais tratamento para você, então você não vai internar. A gente vai tentar o nivolumab para ver se diminui para fazer o transplante. E é nele, primeiramente Deus, né? Sempre e agora esse remédio aí para seguir em frente, fazer o transplante. Em fé em Deus tem minha cura. E eu sempre disse a ela, Beatriz, nós vamos sair dessa situação. Sem a fé, não teria suportado, digamos assim, tudo que a doença traz, o tratamento em si traz. E se alguém tiver doente, quiser ajuda, para mim ajudar, estou ali disponível. O que eu faço com amor. Alma gera alma, amor gera amor, bondade gera bondade.